capítulo 17. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme o Senhor mandava. Acamparam em Redfim, onde não havia água para beber. Por isso o povo queixou-se a Moisés, exigindo: dê-nos água para beber. Moisés respondeu-lhes: por que estão brigando comigo? Por que estão provocando o Senhor? Mas o povo estava com sede e continuou murmurando a Moisés: por que você nos tirou do Egito para matar de sede a nós, os nossos filhos, nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: o que farei com este povo? Então estão a ponto de me apedrejar. O Senhor respondeu-lhe: vá à frente do povo e leve com você alguns líderes de Israel. Tenha na mão a vara que você usou para golpear as águas do rio Nilo. Eu estarei à sua espera sobre a rocha no monte Horebe. Bata com a vara na rocha, e dela sairá água, e o povo terá água para beber. Moisés fez isso diante dos líderes de Israel. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas clamaram e puseram o Senhor à prova ao dizer: o Senhor está conosco ou não? Então Israel foi atacado pelas forças de Amaleque em Redfim. Moisés deu estas ordens a Josué: escolha alguns homens e lute contra os amalequitas. Amanhã ficarei no alto do monte, segurando a vara de Deus. Josué fez o que Moisés mandou e lutou contra os amalequitas. Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, baixava o braço, os amalequitas venciam. Quando Moisés sentiu o peso das mãos, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele, e Moisés ficou sentado nela. Arão e Hur ficaram sustentando as mãos dele, um de cada lado, de modo a permanecerem firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército de Amaleque ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo para que seja lembrado e repita-o a Josué, porque vou acabar com a fama de Amaleque para sempre debaixo do céu. Moisés construiu ali um altar e o chamou de O Senhor é a minha bandeira, e disse: o Senhor jurou que guerreará contra os amalequitas de geração em geração. Êxodo capítulo 18. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ficou sabendo de tudo o que Deus tinha feito a Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado sua mulher Zípora e seus filhos para a casa de Jetro, que a recebeu com os seus 2 filhos. Um se chamava Gerson, pois Moisés disse: sou forasteiro em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda e livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, com os filhos de Moisés e a sua mulher, foram ao encontro de Moisés no deserto. Chegaram ao acampamento de Israel, perto do monte de Deus. Jetro mandou este recado a Moisés: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo estão a sua mulher e os seus filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou. Eles perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda de Moisés. Então Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios, por amor a Israel. Contou também como os israelitas tinham sofrido no Egito e como o Senhor os tinha livrado. Jetro alegrou-se com tudo que o Senhor tinha feito aos israelitas, libertando-os das mãos dos egípcios. Ele disse: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, pois livrou este povo da mão dos egípcios, pois agiram com arrogância contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus ofertas queimadas e sacrifícios. Vieram Arão e todos os líderes de Israel para comerem com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia pelo povo, disse: o que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar, e todo este povo espera em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu: é que o povo me procura para que eu consulte a Deus. Cada vez que uma pessoa tem uma questão, vem a mim,
para que eu decida quem tem razão e ensino-lhes os mandamentos e as leis de Deus. O sogro de Moisés respondeu-lhe: Não é bom o que você está fazendo. Desse jeito você e seu povo ficarão esgotados. Esse trabalho é pesado demais para você. Você não pode realizá-lo sozinho. Agora ouça o meu conselho e que Deus o abençoe. Você deve trabalhar como um representante do povo diante de Deus. Assim você levará a Deus as causas do povo. Além disso, você deve ensinar os estatutos e as leis de Deus e mostrar-lhes como deve ser sua conduta e quais são os seus deveres. Mas você deve escolher dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, amantes da verdade e inimigos da avareza. Uns serão responsáveis por 1000 pessoas, outros por 100, outros por 50 e outros responsáveis por 10 pessoas. Eles julgarão o povo em todo o tempo. Trarão a você apenas as questões mais graves. Todas as causas mais simples, eles mesmos resolverão. Com isso, a sua carga ficará mais leve. Na verdade, eles estarão ajudando você a levar a carga. Se você aceitar a minha proposta e Deus a aprovar, você poderá suportar o peso do trabalho e todo este povo voltará para casa em paz. Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu as sugestões dele. Moisés escolheu homens capazes de todo Israel e os colocou como líderes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Esses julgavam o povo todo o tempo. Os casos graves levavam a Moisés, os mais simples, porém, eles mesmos julgavam. Então Moisés se despediu de seu sogro e este voltou para sua terra. Êxodo capítulo 19. No terceiro mês da saída dos israelitas da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, chegaram ao deserto do Sinai. Levantaram o acampamento de Redifim, foram para o Sinai e acamparam diante do monte. Moisés subiu ao monte para falar com Deus. E o Senhor o chamou e disse: Anuncie o seguinte aos descendentes de Jacó, os filhos de Israel: Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como trouxe vocês a mim, como se estivesse levando vocês sobre asas de águias. Agora, se derem atenção cuidadosa ao que digo e cumprirem os termos da minha aliança, vocês serão minha propriedade particular dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Diga essas palavras aos israelitas. Moisés convocou os líderes de Israel e transmitiu a eles tudo o que o Senhor havia dito. O povo respondeu a uma só voz: Vamos fazer tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés: Falarei com você do meio de uma grossa nuvem. O povo ouvirá a minha voz e acreditará sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha respondido. E o Senhor disse a Moisés: Tome providência para purificar os israelitas hoje e amanhã, que eles lavem a roupa e fiquem prontos no terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Marque com cuidado limites para o povo em volta do monte e diga ao povo: Tenham cuidado para não subirem no monte e não pisarem na linha dos limites demarcados. Aquele que tocar o monte será morto. Ninguém deverá tocar o monte com a mão. Será apedrejado ou morto a flechadas, seja homem, seja animal. Quando a corneta soar, com um toque comprido, então o povo poderá subir no monte. Moisés desceu do monte e consagrou o povo, e todos lavaram suas roupas. Disse Moisés ao povo: Preparem-se para o terceiro dia, e não tenham relação sexual com suas esposas. Quando amanheceu o terceiro dia, o povo estremeceu com o que viu e ouviu. Houve trovões e relâmpagos, uma grossa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte ressoar de trombeta. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus ao pé do monte. Saía fumaça do monte Sinai, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de labaredas de fogo. Subia fumaça como de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta aumentava cada vez mais. Moisés falava, e Deus respondia por meio de trovões. O Senhor desceu no alto do monte Sinai e mandou Moisés subir até lá. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: Desça e avise o povo para não ultrapassar os limites para ver o Senhor. É preciso dar esse aviso para evitar que muitos morram, mesmo os sacerdotes
que estão acostumados a se apresentar a mim devem consagrar-se, senão eu os destruirei. Então Moisés disse ao Senhor: o povo sabe que não pode subir o monte Sinai, porque o Senhor nos advertiu, dizendo: marque limites ao redor do monte e consagre o povo. O Senhor respondeu: desça lá e diga aos sacerdotes e ao povo para não ultrapassarem os limites, e subam ao Senhor, senão serão mortos. Depois suba aqui de novo e tragarão com você. Então Moisés foi e disse tudo isso ao povo. Êxodo capítulo 20. Deus disse tudo o que segue. Eu sou o Senhor seu Deus. Eu tirei você do Egito, onde você foi um povo escravo. Não creia nem adore outros deuses além de mim. Não faça ídolos. Não ofereça cultos à imagem de qualquer coisa em cima do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não adore nem se proste diante de nenhuma imagem, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Sou Deus zeloso e castigo filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas mostro bondade até 1000 gerações àqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não use em vão o nome do Senhor, seu Deus, pois não deixarei de punir qualquer abuso nesse sentido. Guarde o 7º dia como um dia santo. Trabalhe nos outros 6 dias, mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor, seu Deus. Nenhum trabalho será feito nesse dia, nem por você, nem pelo seu filho, nem pela sua filha, nem pelo seu servo, nem pela sua serva, nem pelos animais, nem mesmo pelos estrangeiros que estiverem morando com você. Todos devem descansar nesse dia. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honre seu pai e sua mãe, para que tenha vida longa na terra que o Senhor dá a vocês. Não mate, não pratique adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou seu jumento, nem qualquer outra coisa que ele possua. O povo viu os trovões e relâmpagos, o som da trombeta e o monte lançando fumaça. O povo ficou de longe observando e tremendo. Os israelitas disseram a Moisés: é melhor você falar conosco, nós o ouviremos. É melhor que Deus não fale diretamente conosco para que não morramos. Moisés disse a todos: não tenham medo, o Senhor veio provar a vocês para que tenham sempre temor por ele e não pequem. Mas o povo ficou em pé, longe do monte, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus estava. Então o Senhor mandou Moisés dizer aos israelitas: todos viram que do céu falei com vocês. Não façam ídolos de prata ou de ouro para me representarem. Façam um altar de terra ou de pedra e nele ofereçam as suas ofertas queimadas e ofertas de paz, sacrifícios de ovelhas e de bois. Seja onde for que eu mandar celebrar o meu nome, eu estarei presente e os abençoarei. Agora notem bem, se o altar for de pedras, usem pedras brutas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Não subam degraus para o meu altar, para que a sua nudez não seja ali exposta.